A Gestapo revistou seu trem 7 vezes, sem saber que 14 crianças viajavam nos compartimentos de carvão. O compartimento media 1,20 m de largura por 2 metros de comprimento e ficava sob o assoalho do vagão de passageiros, no espaço técnico que, nos trens da época, era usado para armazenar o carvão de reserva, de que os maquinistas precisavam quando a rota era longa e as paradas de reabastecimento eram muito espaçadas. E dentro desse compartimento, na noite de 14 de novembro de 1943, com o trem parado na estação de Annemasse e os soldados alemães caminhando pela plataforma com lanternas e cães, enquanto o fiscal abria os vagões um por um com a meticulosidade de um homem que recebeu um aviso específico de que havia algo naquele trem que não deveria estar ali, havia 14 crianças deitadas em silêncio sobre uma camada de aniagem e cobertas por outra camada de aniagem, com o carvão que não tinham conseguido retirar completamente amontoado sobre elas e ao redor delas, e com a instrução que haviam recebido 2 horas antes na estação de Lyon, de que não importava o que ouvissem, não importava o quanto os passos se aproximassem, não importava se o trem andasse ou parasse. Não deveriam fazer nenhum som até ouvirem o sinal específico que significava que era seguro sair, que eram 3 batidas curtas e uma longa na chapa metálica do compartimento. O mesmo ritmo das primeiras notas da Quinta Sinfonia de Beethoven, que a BBC transmitia todas as noites no início de suas emissões e que, na França ocupada de 1943, era o código da resistência, e que aquelas crianças reconheceriam mesmo sem saber que o reconheceriam, porque seus pais o haviam escutado em rádios escondidos durante meses, e aquele som havia-se gravado em seus corpos antes que alguém lhes explicasse o que significava. O homem que estava de pé na cabine da locomotiva, olhando através do vidro sujo de fuligem, como a lanterna do soldado varria o interior do cesto vagão de sua composição, chamava-se Henri Beaumont. Tinha 46 anos e conduzia trens da companhia ferroviária entre Lyon e a fronteira suíça desde os 21. E conhecia cada curva, cada inclinação e cada entroncamento daquela rota, com a precisão de quem percorreu o mesmo caminho milhares de vezes. E já não precisa pensar para fazê-lo. Mas naquela noite pensava nele com uma concentração que nada tinha a ver com curvas ou inclinações, e sim com o cálculo exato de quanto tempo lhe restava, antes que o soldado chegasse ao fim do vagão e passasse ao seguinte, e quantos vagões havia entre aquele soldado e o espaço sob o assoalho do vagão de carvão, onde 14 crianças estavam, havia 2 horas sem se mover. O que estava prestes a acontecer nos 40 minutos seguintes, enquanto o trem permanecia parado em Annemasse, com soldados a bordo e o cão farejando os assentos vazios e Henri em pé na cabine sem se mover. É uma das histórias mais extraordinárias do sistema de resgate de crianças judias que operou no sul da França entre 1943 e 1944. E este é o relato de como um maquinista que conhecia os compartimentos de sua composição melhor do que qualquer inspetor militar os transformou no esconderijo mais invisível que já existiu dentro de um veículo em movimento, revistado 7 vezes no mesmo trajeto. O mundo antes. Quem era Henri e o que significava conduzir um trem na França ocupada. Para entender o que Henri fez, é preciso primeiro entender o que era um maquinista das ferrovias francesas na França de 1943, que não era simplesmente a pessoa que conduzia o trem, mas algo que, no contexto da ocupação, tinha uma dimensão política e prática, que nenhuma outra profissão tinha da mesma maneira, porque as ferrovias eram, na Europa da Segunda Guerra Mundial, o sistema nervoso de tudo, do comércio e do transporte civil, mas também da logística militar alemã e das deportações,
E a pessoa que controlava o trem controlava, na exata medida de sua vontade e de sua coragem, o que viajava nele e o que não viajava, e o que chegava ao destino que estava no papel e o que chegava a um destino diferente. Henri Augustin Beaumont nasceu em 3 de setembro de 1897 em Bourg-en-Bresse, cidade do departamento de Ain, no leste da França, numa família de ferroviários que havia passado 2 gerações na Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, que era, naquela época, uma das grandes companhias ferroviárias francesas e que, em 1938, foi absorvida, junto com as demais companhias, pela Société Nationale des Chemins de Fer Français, a SNCF, a empresa estatal que ainda existe hoje, e nascer numa família de ferroviários significava para Henri o mesmo que nascer numa família de marinheiros num porto. Ou seja, que o trem não era para ele uma máquina, mas um ambiente. O ambiente da sua infância, da sua formação e do vocabulário técnico com que pensava as coisas, antes de aprender qualquer outro vocabulário. E isso significava que Henri conhecia os trens não pelos livros, mas pela cabine, pelas oficinas e pelas conversas à mesa em que seu pai explicava aos filhos os problemas do dia com a naturalidade do artesão que fala do próprio ofício, como se fosse a única maneira razoável de falar de qualquer coisa. Entrou para a companhia em 1918, recém-saído do serviço militar, no qual passara 2 anos na frente do Mosa, sem que lhe acontecesse nada que não pudesse ser curado com o tempo, o que era estatisticamente improvável naquela frente, e que Henri atribuía não à sorte, mas à atenção, à capacidade de observar o terreno com precisão suficiente para entender o que era perigoso antes que o perigo se manifestasse. E essa capacidade de observação era também a capacidade que o tornava um bom maquinista, a que lhe permitia escutar o motor e saber, antes que qualquer instrumento confirmasse, que algo não ia bem, a que o fazia antecipar mudanças de trilho e sinais, com um tempo que seus colegas mais jovens não tinham, porque ainda não haviam acumulado a memória de milhares de percursos que transforma o conhecimento em instinto. Em 25 anos, como maquinista, Henri vira o trem mudar várias vezes, da tração a vapor aos primeiros elétricos, das composições curtas de antes da Grande Guerra às longas composições mistas de passageiros e carga que eram habituais no período entre guerras. E vira também mudar a rota Lyon-Annemasse, que era sua rota habitual desde 1929, com as novas sinalizações, os novos desvios e os ajustes de horários que cada reorganização da SNCF trazia consigo. Mas o que não mudara em 25 anos era a composição técnica dos vagões e a localização dos compartimentos de reserva que a companhia usava para o carvão de rota nas composições de tração a vapor. E isso significava que Henri conhecia a geometria desses compartimentos, com a exatidão de quem olhou para a mesma coisa durante décadas e sabe não só o que há ali, mas exatamente quanto há e onde está cada centímetro de espaço. Em 22 de junho de 1940, a França assinou o armistício e a linha de demarcação que dividia o país entre a Zona Norte, ocupada diretamente pelos alemães, e a Zona Sul, administrada pelo governo de Vichy, passou pelo departamento de Ain, o que significava que Lyon ficava na Zona Sul e que a rota Lyon-Annemasse atravessava a fronteira de demarcação e chegava a Annemasse, que era a cidade francesa mais próxima da fronteira suíça e que se tornou um dos pontos mais vigiados de toda a França, porque era também um dos pontos mais tentadores para quem quisesse sair do país sem que os alemães soubessem. Os alemães haviam instalado controles de documentação em todos os trens que saíam de Lyon em direção ao leste, desde os primeiros meses da ocupação da Zona Sul, em novembro de 1942. E Henri já passara por esses controles centenas de vezes com suas composições.
apresentando seus papéis com a paciência de quem aceitou que aquilo agora fazia parte do trabalho, e que fazer qualquer outra coisa além de aceitar teria custos que não queria calcular, e com o tempo desenvolvera com os inspetores uma relação que era a relação correta e sem temperatura de quem se vê regularmente em circunstâncias que nenhum dos dois escolheu e que nenhum dos dois pode mudar. Essa relação seria o escudo quando chegasse a hora. E ela chegou no verão de 1943, por meio de uma pessoa que Henri não esperava e de uma conversa para a qual não estava preparado. O estopim, a primeira conversa no depósito. A pessoa que fez o primeiro contato com Henri Beaumont foi um homem que se identificou como Pierre e que era, na verdade, um elo da OSE, a Œuvre de Secours aux Enfants, a Organização Judaica de Assistência a Crianças que desde o outono de 1942 havia redirecionado todas as suas atividades para o resgate de crianças judias dos campos de internamento do sul da França e para o transporte clandestino dessas crianças até a Suíça neutra, e que chegou ao depósito de locomotivas de Lyon-Guillotière numa terça-feira de julho de 1943, com o pretexto de ser um técnico de manutenção enviado pela direção para verificar uma anomalia no sistema de aquecimento das composições da Rota Leste. Um pretexto suficientemente específico para que nenhum guarda o questionasse e suficientemente comum para que ninguém se lembrasse dele depois. Henri soube que Pierre não era um técnico de manutenção no instante em que o viu entrar no depósito, porque passara 20 anos vendo técnicos de manutenção. E Pierre se movia pelo espaço com a atenção de um homem que está observando o ambiente pela primeira vez, em vez de se mover por ele com o automatismo de quem o conhece de memória. E essa era a diferença entre alguém que trabalha naquele lugar e alguém que chegara ali com um propósito que nada tinha a ver com o trabalho. E Henri esperou que Pierre se aproximasse da locomotiva que estava revisando e esperou mais um pouco até que os dois estivessem sozinhos do lado da cabine que não dava para o corredor central do depósito para perguntar, com a voz baixa e a expressão neutra de um homem que faz uma pergunta cuja resposta já sabe, do que Pierre realmente precisava. O que Pierre explicou nos 10 minutos seguintes era a situação das crianças judias no sul da França no outono de 1943, com a clareza específica e sem adornos de quem vinha vivendo dentro daquela situação havia meses e já não tinha tempo para contextos. E era o seguinte: a deportação de judeus dos campos de internamento de Vichy se acelerara de maneira significativa depois que os alemães ocuparam a Zona Sul em novembro de 1942. E as organizações que trabalhavam para retirar crianças desses campos e levá-las à Suíça haviam desenvolvido várias rotas e vários métodos. Mas todos dependiam de um elemento que, nos últimos meses, se tornara cada vez mais difícil de controlar, que era a fase do trem entre Lyon e Annemasse, a parte mais longa do trajeto e a que concentrava o maior número de controles alemães, e que era também a fase em que as crianças eram mais visíveis e mais vulneráveis, porque um grupo de crianças num vagão de trem sem adultos, identificados como responsáveis por elas, era exatamente o tipo de anomalia que os inspetores alemães haviam aprendido a procurar. Henri ouviu tudo isso sem interromper e sem mudar de expressão. E quando Pierre terminou de falar, Henri permaneceu em silêncio por um tempo, que Pierre recordaria depois como o tempo mais longo que esperara por uma resposta em todos os meses em que trabalhava na resistência. E então, Henri disse que sim, que faria aquilo. E depois disse algo de que Pierre também se lembraria. Se fossem fazer isso, teriam de fazê-lo de uma forma que não dependesse da sorte, mas da física. Que sorte era o que usavam as pessoas que não tinham pensado suficientemente bem no problema, e que ele tivera 20 anos para pensar nos compartimentos de suas composições,
e que havia uma maneira de usar aqueles compartimentos que não dependia de um inspetor ter um dia bom ou ruim, mas de os inspetores jamais saberem que havia algo a procurar. Levaram 3 semanas para desenhar o sistema, e mais uma para testá-lo sem crianças, usando o peso morto de sacos de areia distribuídos nos compartimentos da mesma maneira que as crianças seriam distribuídas, para verificar que a distribuição do peso não afetava o comportamento da composição de nenhum modo que um maquinista experiente pudesse detectar. E quando Henry confirmou que a distribuição estava correta e que não havia nenhuma variação perceptível no som do motor, nem no comportamento das rodas sob carga, avisou a Pierre que o sistema estava pronto. O sistema, a geometria do carvão. O sistema que Henry desenhou era a solução que só poderia ser concebida por alguém que passara 20 anos olhando para os compartimentos por dentro e que sabia exatamente que espaço existia, onde esse espaço ficava e o que o tornava invisível para qualquer inspetor que não soubesse procurá-lo de forma específica. Os vagões das composições mistas da SNCF daquela época tinham, sob o assoalho dos compartimentos de passageiros, uma série de espaços técnicos usados para funções distintas, dependendo da configuração da composição. E o maior desses espaços, nas composições de tração a vapor, que ainda eram habituais nas rotas secundárias do sul da França, era o compartimento de carvão de reserva, que media aproximadamente 1,20 m de largura por 2 metros de comprimento e 40 centímetros de altura em seu ponto mais alto. Altura suficiente para que uma criança pequena pudesse ficar deitada, mas não para que um adulto pudesse fazer nenhuma dessas duas coisas, o que significava que o espaço era funcionalmente inacessível para qualquer inspetor adulto que tentasse entrar nele por fora, e que a única maneira de revistá-lo sem ajuda externa era enfiar o braço até o fundo com uma lanterna e olhar com o ângulo de visão que essa posição permitia. Um ângulo muito limitado, que só deixava ver a parte da frente do compartimento e não permitia enxergar nada do que estivesse na parte de trás. Henry havia identificado essa limitação do ângulo de visão como o elemento central do sistema, e o sistema que construiu em torno dela era o sistema de alguém que analisou as limitações do próprio ambiente com tamanha precisão, que foi capaz de transformá-las em vantagens, que é a diferença entre o conhecimento vindo dos livros e o conhecimento vindo de olhar para a mesma coisa durante 20 anos, até conseguir ver o que não está à vista. O primeiro elemento do sistema era a preparação dos compartimentos antes de cada viagem, que consistia em distribuir o carvão restante das viagens anteriores, de modo que cobrisse os primeiros 50 centímetros do compartimento a partir da abertura externa, criando uma frente sólida de carvão, que era exatamente o que qualquer inspetor veria se enfiasse a lanterna lá dentro. E atrás dessa frente de carvão havia o espaço de 1,5 m onde as crianças ficavam deitadas sobre a aniagem, com a aniagem por cima, e com um espaço entre a camada superior e a chapa do assoalho do vagão suficiente para respirar, mas não suficiente para ser visível a partir do ângulo da lanterna externa. O segundo elemento era a preparação das crianças, que não podia ser a preparação para o medo, mas a preparação para o jogo, porque Henry compreendera desde as primeiras conversas com Pierre que a única maneira de crianças entre 4 e 14 anos permanecerem em silêncio absoluto por 2 ou 3 horas num espaço escuro, fechado e de temperatura variável era se essa permanência fosse, para elas, uma aventura com regras claras, e não uma situação de terror, e a maneira de transformá-la numa aventura era dar-lhes o papel de heróis da história, e não o papel daqueles que se escondem porque têm medo. E esse papel exigia uma instrução específica que Henry elaborou com a mesma atenção técnica com que elaborava qualquer instrução para qualquer membro de sua equipe, que era a instrução de que o trabalho delas era o mais importante de todo o trem.
e que fazê-lo perfeitamente exigia exatamente a mesma coisa que fazer perfeitamente qualquer trabalho difícil: concentração total, silêncio total e confiança em que a pessoa que desenhara o sistema sabia exatamente o que estava fazendo. O terceiro elemento era a fachada de normalidade na cabine, que era o elemento que dependia exclusivamente de Henry e que também era o mais difícil de manter, porque exigia que Henry, que sabia exatamente o que havia sob o assoalho do vagão de carvão, se comportasse durante as inspeções como se não soubesse. E isso exigia algo que não era a atuação, mas a capacidade específica do maquinista de separar os compartimentos da própria atenção, de colocar num compartimento o conhecimento do que havia no trem e, em outro, o comportamento do maquinista que está acompanhando uma inspeção de rotina e de não deixar que os dois compartimentos se comunicassem de maneira visível. Henry tinha essa capacidade, desenvolvida ao longo de 20 anos de trabalho, em condições nas quais o maquinista precisava manter a atenção em vários sistemas simultaneamente, sem que a atenção em um interferisse na atenção nos outros, e a aplicou à situação dos controles da mesma forma como a aplicava a qualquer situação técnica complexa, isto é, com a concentração do artesão que sabe exatamente o que faz e por que faz, e que não precisa pensar nos passos, porque os passos já fazem parte do corpo. A rede da OSI em Lyon sabia que o sistema de Henry funcionava e havia comunicado isso às células de resgate que operavam nos campos de internamento do Sul. E a partir do outono de 1943, o trem de Henry, na rota Lyon-Annemasse, se transformou na rota mais segura de todas as que a rede usava para levar crianças até a fronteira suíça, a que tinha o menor número de detenções e a maior porcentagem de crianças que chegavam ao destino sem incidentes. E isso significava que o volume de crianças que a rede queria mover por essa rota foi aumentando gradualmente até atingir o número que Henry havia calculado como o máximo que o sistema poderia absorver sem que o peso ou a distribuição criassem alguma anomalia detectável, que era 14. As crianças, os rostos na escuridão, das 127 crianças que Henry Beaumont transportou nos compartimentos de carvão de sua composição entre outubro de 1943 e maio de 1944, algumas chegaram ao sistema diretamente dos campos de internamento de Vichy e outras chegaram por meio das redes de famílias de acolhimento que as haviam protegido durante meses, mas já não podiam protegê-las porque os vizinhos começaram a desconfiar, porque os inspetores do registro civil haviam identificado inconsistências em seus documentos, ou simplesmente porque a pressão de esconder alguém por muito tempo tem um limite que não é a má vontade, mas o esgotamento de quem passa meses vivendo com esse medo constante. Há uma história que Antoine Fournier, o chefe da estação de Annemasse, que colaborava com a rede de Henry no lado receptor do sistema, contou numa entrevista a pesquisadores do Memorial da Shoah, em Paris, em 1978, que dá a melhor medida de como o sistema funcionava na prática e do tipo de crianças que o atravessavam, que não eram crianças em abstrato, mas pessoas específicas, com nomes, com histórias e com a extraordinária capacidade das crianças de se adaptarem a circunstâncias que os adultos não sabem manejar, exatamente porque pensam demais no que essas circunstâncias significam. Enquanto as crianças pensam principalmente no que é preciso fazer dentro delas. Na viagem de 14 de novembro de 1943, a mesma que levava 14 crianças a bordo e que seria revistada 7 vezes, o menor dos 14 era um menino de 4 anos, a quem a rede chamava Petit Paul, e cujo nome verdadeiro era Paul Lieberman, e que chegara a Lyon 3 dias antes, vindo de um campo de internamento perto de Gurs, onde sua mãe estivera detida e onde ela conseguira convencer uma funcionária da OS
ia levar o menino antes da deportação seguinte, ainda que isso significasse que ela ficaria sozinha. E Petit Paul passara aqueles 3 dias numa casa, nos arredores de Lyon, com outras 3 crianças que também estariam no trem, e compreendia que faria uma viagem, embora não entendesse exatamente para onde, nem exatamente porquê. E quando Henri lhe explicou sua função no compartimento, explicou com as palavras com que explicaria qualquer tarefa difícil a qualquer menino de 4 anos, dizendo que era um trabalho especial que só os muito valentes podiam fazer, e que, quando ouvisse as 3 batidas e uma longa, saberia que o tinha feito perfeitamente. Petit Paul sobreviveu à viagem e cruzou para a Suíça naquela noite com as outras 13 crianças do compartimento. E a mãe de Petit Paul também sobreviveu, embora só tenham conseguido se reencontrar em agosto de 1945, quase 2 anos depois da noite do compartimento. E Petit Paul tinha então 6 anos e não se lembrava da noite do trem. Mas sua mãe lembrava e guardara, durante os 2 anos de separação, a imagem daquele filho de 4 anos caminhando com a funcionária da OAS pelo pátio do campo de internamento sem olhar para trás, que era a imagem com a qual ela sobrevivera a Auschwitz, a Bergen-Belsen e aos 9 meses que transcorreram entre a libertação e o momento em que os serviços de localização da Cruz Vermelha lhe deram o endereço de uma família em Genebra que estava com seu filho. O caso que Henri descreveu, nas conversas que manteve com seus filhos depois da guerra, como o tecnicamente mais difícil de todos os que administrou, não foi o do maior número de crianças, nem o dos controles mais frequentes, mas o de uma viagem em janeiro de 1944, em que uma das crianças, uma menina de 7 anos, chamada Rachel, que sofria de asma desde os 2 anos, começou a tossir durante o primeiro controle na estação de Ambérieu-en-Bugey, que era a primeira parada importante da rota e que concentrava um dos controles mais regulares, por ser o primeiro ponto em que os inspetores podiam revistar a composição com margem de tempo suficiente antes de o trem seguir para a fronteira. O que Henri fez naquele momento foi o que só podia fazer alguém que conhecia seus instrumentos melhor do que qualquer inspetor, que foi acionar a locomotiva de um modo específico que gerava, naquele modelo de composição, um som técnico perfeitamente identificável que qualquer maquinista ou mecânico reconheceria como a purga do sistema de freios a vapor, um som que durava exatamente o mesmo que o ataque de tosse de Rachel e que cobria completamente qualquer ruído vindo de baixo do vagão. E o inspetor que naquele instante estava revistando a parte externa da composição ouviu o som dos freios, identificou-o corretamente como o som dos freios e continuou sua inspeção sem prestar atenção adicional ao vagão em que Rachel terminava sua tosse, com o rosto coberto pela aniagem, que outra criança, uma menina de 9 anos que estava ao seu lado, apertara suavemente contra sua boca no instante em que o ataque começara. Rachel chegou à Suíça naquela noite, e a asma que a acompanhava desde os 2 anos continuou a acompanhá-la pelo resto da vida. E quando Rachel se tornou adulta e teve filhos próprios, contava essa história com a nitidez dos lembranças que o corpo guarda, mesmo quando a mente não as processou por completo. E o que lembrava com mais clareza não era o frio do compartimento, nem a escuridão, mas o peso da mão daquela outra menina de 9 anos sobre a aniagem contra sua boca, que era o peso mais suave e mais firme que já sentira, e que era a medida exata da diferença entre o medo e o cuidado. As 7 revistas. A noite de 14 de novembro. A noite de 14 de novembro de 1943 foi a noite com mais inspeções que Henri tivera no trajeto desde que o sistema começara a funcionar em outubro. E não foi o resultado de nenhuma suspeita específica sobre Henri ou sobre sua composição, mas o resultado de um alerta geral que a SD emitira naquela tarde para todos os trens da região, depois que uma rede de resistência diferente e sem relação com a O, isso é fora,
parcialmente desmantelada em Lyon naquela manhã, e de que os interrogatórios iniciais haviam sugerido que havia crianças sendo transportadas em direção à fronteira. Informação suficientemente imprecisa para que a ECD não soubesse onde procurar exatamente, mas suficientemente específica para ordenar controles, reforçados em todos os trens da Rota Leste durante aquela noite. Henri soube que havia alerta na rede antes de sair de Lyon, porque Antoine Fournier, o chefe da estação de Annemasse, lhe enviara uma mensagem codificada pelo sistema que usavam para se comunicar, o sistema das anotações no livro de ocorrências técnicas da composição que o pessoal de manutenção preenchia em cada estação e que ninguém, exceto o maquinista e o pessoal daquela estação, lia, e a mensagem dizia que havia atividade incomum nos controles da fronteira e que se Henri quisesse abortar a viagem naquela noite, aquela era a noite para fazê-lo. Henri não abortou a viagem, porque as 14 crianças já estavam no compartimento, e porque tirá-las do compartimento e devolvê-las a Lyon exigia desfazer toda a operação de embarque, com o risco de que alguém as visse. E porque Henri havia calculado desde o princípio do sistema que havia 2 tipos de situações de risco: aquelas perigosas demais para prosseguir, e aquelas em que era mais perigoso continuar do que parar, e aquelas em que era mais perigoso parar do que continuar. E esta era do segundo tipo, e a única maneira de esse cálculo estar correto era que o sistema funcionasse nas condições para as quais fora desenhado, e eram exatamente condições como aquelas. A primeira inspeção aconteceu na estação de Lyon-Guillotière, a estação de partida, onde 2 soldados subiram à composição e revistaram os documentos dos passageiros, olharam os bancos vazios dos vagões sem passageiros e examinaram a parte externa dos vagões com lanternas. E Henri, na cabine, apresentou sua documentação com a naturalidade de 100 vezes anteriores. E os soldados carimbaram a folha de rota e desceram do trem. A segunda inspeção aconteceu no entroncamento de Bron, um ponto de controle improvisado que Henri nunca tinha visto antes naquele trecho, e que indicava que o alerta era mais sério do que Antoine lhe comunicara. E os 2 soldados que subiram nesse ponto examinaram novamente os documentos dos passageiros, e um deles desceu ao nível da plataforma e passou a lanterna por baixo do vagão, pelo lado de fora, com um gesto que Henri viu da cabine e reconheceu como o de alguém que recebeu instruções específicas para olhar debaixo dos vagões, mas não sabe exatamente o que procurar ali. E o facho da lanterna chegou até a abertura do compartimento e parou na frente de carvão que Henri havia preparado, que era exatamente o que tinha que ser: carvão. E o soldado apagou a lanterna, disse alguma coisa ao outro em alemão, e os 2 subiram ao vagão e seguiram com os passageiros. A terceira inspeção foi em Amberieu-en-Bugey. O controle regular, que naquele dia contava com o dobro do pessoal habitual, e Henri teve de esperar 40 minutos na estação enquanto os inspetores revistavam todos os vagões um por um, com uma atenção cuja intensidade era diferente da dos controles normais. E usou aqueles 40 minutos para fazer o que sempre fazia, nas esperas longas que não podia controlar, que era revisar o estado do motor com a mesma concentração com que revisava qualquer coisa técnica que exigisse atenção, com a concentração do maquinista que está fazendo o seu trabalho e não tem razão alguma para estar fazendo outra coisa. A quarta e a quinta inspeções foram paradas curtas em pontos da via que Henri não podia antecipar, porque os soldados faziam sinal da plataforma, e ele tinha de parar a composição em pontos que não estavam no horário. E, em ambos os casos, a revisão foi rápida. Os papéis em ordem, a frente de carvão visível à lanterna externa, o maquinista na cabine fazendo o que um maquinista faz quando o trem está parado, que é verificar a pressão do vapor
conferir o estado dos freios e esperar que lhe deem o sinal para seguir. A sexta inspeção foi a mais longa de todas e ocorreu na estação de Bellegarde-sur-Valserine, a última parada, importante antes de Annemasse. E foi longa porque um dos inspetores encontrara no terceiro vagão da composição um homem com documentação incompleta que acabou sendo um trabalhador da construção civil que havia esquecido uma de suas autorizações em casa e não tinha relação com coisa alguma, além do fato de que sua situação exigia que todas as inspeções daquele vagão fossem refeitas desde o início, enquanto o assunto era resolvido. E, enquanto esse processo se desenrolava, Henri permaneceu na cabine durante 55 minutos, com o motor no mínimo, e as 14 crianças no compartimento de carvão sem nenhum sinal de que era seguro sair. E com o tempo que levavam ali chegando, já a 2 horas e 40 minutos. A sétima inspeção foi em Annemasse, que era o destino, e foi a mais complicada não pela intensidade da revista, mas pela proximidade do fim do trajeto e pelo que significava essa proximidade quando as crianças já levavam quase 3 horas no compartimento e quando a disciplina do silêncio que haviam mantido durante todo aquele tempo estava chegando ao limite que qualquer pessoa tem, seja criança, seja adulta, e Henri sabia que esse limite existia e que não podia ser prolongado indefinidamente, e que o sinal de saída precisava ser dado assim que houvesse margem para fazê-lo sem risco. E essa margem surgiu quando os soldados da sétima inspeção terminaram com o último vagão, saíram da composição e voltaram para a plataforma. E Henri esperou exatamente mais 3 minutos para se assegurar de que nenhum deles voltaria para verificar algo que tivesse esquecido. E então deu as 3 batidas curtas e uma longa com o punho contra a chapa do assoalho da cabine, cuja vibração ressoava pelo sistema de suspensão metálica da composição até o compartimento de carvão, e que as 14 crianças ouviram com a clareza de quem passara 3 horas esperando exatamente por aquele som. A fronteira. Os últimos 200 metros. As 14 crianças que saíram do compartimento de carvão da composição de Henri, na estação de Annemasse, na noite de 14 de novembro de 1943, eram 14 crianças negras de carvão do rosto aos pés, porque essa era a consequência inevitável de terem passado 3 horas em contato direto com o carvão de reserva que Henri não conseguira retirar completamente dos compartimentos. E sair do compartimento com aquela aparência era, ao mesmo tempo, o elemento mais visível de toda a operação. E o elemento que, paradoxalmente, a protegia. Porque um grupo de crianças que sai de um trem completamente coberto de fuligem são crianças que claramente acabaram de passar um tempo num lugar onde há carvão. E que, de modo igualmente claro, não são crianças que estiveram sentadas tranquilamente num compartimento de passageiros. E isso significava que qualquer inspetor que as visse naquele momento precisaria de uma explicação para saber o que faziam ali e como haviam chegado àquele estado. E a explicação que Antoine Fournier, o chefe da estação, tinha preparada para esse momento era a explicação que Henri desenhara com ele semanas antes, e que era a única explicação tecnicamente coerente que se podia dar para a presença de crianças nos espaços técnicos de um trem, a saber que aquelas crianças eram filhos de ferroviários que tinham estado brincando no depósito e haviam aproveitado a parada do trem para subir, e que ele se encarregaria de limpá-las e chamar seus pais. Era uma explicação que funcionava exatamente até o ponto em que alguém a questionasse seriamente, e, portanto, dependia de que ninguém a questionasse. E essa dependência era o único ponto fraco do sistema que Henri não podia eliminar com a física nem com a geometria, mas apenas com a probabilidade de que no instante exato em que aquelas crianças saíssem do trem, os soldados da inspeção recém-terminada já não estivessem olhando naquela direção,
uma probabilidade que Henri não podia calcular, mas que Antoine podia administrar com a autoridade do chefe de estação, que tem motivos para falar com os soldados e para redirecionar sua atenção para outras partes da plataforma, enquanto seus funcionários cuidam das crianças na outra ponta da composição. Antoine administrou esse momento com a precisão de quem vinha praticando variações do mesmo problema havia meses. E aprendera que gerir a atenção dos soldados não exigia mentir para eles, mas simplesmente lhes dar algo mais interessante para observar no momento em que isso fosse necessário. E o que lhes deu na noite de 14 de novembro foi o problema do homem com a documentação incompleta, ainda sem solução na plataforma, e que exigia que alguém com autoridade decidisse o que fazer com ele. E enquanto Antoine e os 2 soldados discutiam esse problema, os funcionários da estação retiravam as 14 crianças do compartimento e as levavam para o depósito de bagagens, onde Antoine tinha preparado cobertores, água e o pessoal da OS que as conduziria à casa de trânsito, de onde atravessariam para a Suíça naquela mesma noite. Os 200 metros entre a estação de Annemasse e a fronteira suíça eram os mesmos 200 metros que haviam custado a liberdade a Mila Racine e Roland Epstein 3 semanas antes naquele mesmo ponto. Os 200 metros que concentravam mais vigilância por metro quadrado do que qualquer outro ponto de toda a rota. E as 14 crianças os cruzaram naquela noite em grupos de 3 e 4 ao longo de 2 horas, com guias diferentes que conheciam os momentos exatos em que os patrulheiros alemães estavam na extremidade mais distante de seus percursos e que haviam coordenado esses momentos com o chefe da patrulha suíça do outro lado. Um oficial que havia meses fechava os olhos para a travessia de crianças porque havia tomado sua própria decisão sobre que tipo de oficial queria ser naquela fronteira, naquele momento da história. A última das 14 crianças cruzou a fronteira às 2h15 da madrugada de 15 de novembro, e o chefe da patrulha suíça as registrou em seu livro de guarda com a categoria de refugiados menores de idade, procedência França. A categoria que as tornava automaticamente elegíveis à proteção do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e que significava que, a partir daquele momento, nenhuma autoridade alemã poderia reclamá-las legalmente. E Henri, em Lyon, guardava sua composição no depósito naquela mesma hora, sem ainda saber que as 14 haviam chegado, mas sabendo que, se nas horas seguintes não chegasse nenhuma mensagem de emergência pelo sistema de comunicação com Antoine, isso significaria que haviam chegado. Nenhuma mensagem de emergência chegou. A traição e o fim do sistema. O sistema de Henri Beaumont funcionou durante 8 meses, de outubro de 1943 a maio de 1944. E nesse tempo, Henri transportou 127 crianças nos compartimentos de carvão de sua composição em 19 viagens diferentes, com um total de 43 controles alemães, dos quais nenhum resultou na detenção de qualquer criança. E esse número era a medida do que ele havia calculado corretamente e do que construíra com solidez suficiente para resistir a condições que não podia prever. O que ele não pôde prever, e que nenhum sistema consegue prever por melhor construído que seja, foi a infiltração, que chegou na primavera de 1944 por meio de um membro da rede da OSI em Lyon, que fora detido em conexão com outra operação e que, sob interrogatório, dera informações sobre a rota do trem sem saber exatamente o que estava fornecendo, porque não sabia exatamente como o sistema funcionava. Apenas sabia que havia um maquinista na rota Lyon-Annemasse, em quem se podia confiar, e que se chamava Henri. Informação suficiente para que a ECD iniciasse uma investigação que levou 3 semanas para chegar diretamente a Henri, porque o nome Henri era suficientemente comum, e a rota Lyon-Annemasse tinha maquinistas em número suficiente para que o processo da identificação
exigisse tempo. Henri soube que a investigação havia começado pela mesma via pela qual sabia tudo o que acontecia ao seu redor, isto é, pela observação das mudanças no comportamento das pessoas que o cercavam. E o que observou na primeira semana de maio de 1944 foi que os controles em sua rota específica haviam aumentado de uma maneira que não era proporcional ao alerta geral, e que, em vez disso, era o tipo de aumento específico que concentra mais inspetores nos mesmos pontos onde sempre aconteciam os controles normais. O que significava que alguém dera informação suficiente para saber onde olhar, mas não suficiente para saber exatamente o que procurar. E essa diferença era o tempo de que Henri precisava para fazer o que precisava fazer. O que fez foi suspender o sistema imediatamente e comunicar isso a Antoine e a Pierre com o código de emergência que haviam combinado desde o início para esse cenário. E depois foi ver o diretor do depósito de Lyon-Guillotière e lhe disse que precisava ser transferido para uma rota diferente por razões pessoais, que não podia explicar naquele momento, mas que esperava que o diretor confiasse que eram razões sérias. E o diretor, um homem de 58 anos, que trabalhava com Henri havia 15, e o conhecia o suficiente para saber que as razões que Henri não podia explicar naquele momento eram razões que mereciam respeito. Transferiu-o para a rota Lyon-Grenoble sem fazer mais perguntas. A SD chegou ao depósito de Lyon-Guillotière 4 dias depois da transferência de Henri com uma ordem de prisão em seu nome, e encontrou que Henri havia sido transferido para outra rota, e a investigação que se seguiu não conseguiu estabelecer nenhuma ligação direta entre Henri e o transporte de crianças, porque o sistema fora desenhado exatamente para que não houvesse nada que ligar, nenhum papel, nenhuma testemunha que soubesse o nome completo de Henri, além de Antoine e Pierre, e Antoine e Pierre não haviam sido identificados em nenhum interrogatório, nem seriam. Henri trabalhou na rota Lyon-Grenoble até a libertação de Lyon, em setembro de 1944, e continuou trabalhando nas ferrovias francesas até se aposentar em 1963, e nunca falou publicamente sobre o que fizera durante a guerra, com uma constância que sua família descrevia não como modéstia, mas como algo mais próximo da convicção de que o que fizera fora simplesmente fazer o trabalho que cabia fazer com os meios que tinha à disposição, e de que não havia razão especial para falar disso mais do que se fala de qualquer trabalho bem feito. O legado, o que chegou ao outro lado das 127 crianças que Henri transportou durante os 8 meses de operação do sistema. Os pesquisadores do Memorial da Shoah, que documentaram o caso a partir dos anos 1970, puderam verificar o destino de 94. E dessas 94, 87 haviam sobrevivido à guerra. Uma proporção que contrastava da maneira mais brutal possível com o destino das crianças judias da França, que não tiveram acesso a nenhuma das rotas de fuga que a OSCE e as outras organizações haviam construído, das quais mais de 11.000 foram deportadas e assassinadas, quase todas em Auschwitz, na imensa maioria sozinhas, porque nos trens da deportação as crianças eram separadas dos adultos. Petit Paul, o menino de 4 anos que cruzara a fronteira na noite de 14 de novembro de 1943, chamava-se na vida adulta Paul Lieberman e vivia em 1978 em Tel Aviv, onde trabalhava como engenheiro de infraestrutura, e reencontrara a mãe em agosto de 1945. E ambos tinham vivido juntos em Israel desde 1948. E quando os pesquisadores do memorial chegaram até ele para registrar seu testemunho, disse que não se lembrava de nada da noite do trem, mas que sua mãe lhe contara a história tantas vezes que tinha a sensação de se lembrar, embora soubesse que o que tinha era o relato de sua mãe, e não sua própria memória. E a diferença entre essas duas coisas
era a diferença entre aquilo que haviam salvado naquela noite e aquilo que haviam salvado dele, que era a possibilidade de ter uma mãe para lhe contar coisas. Rachel, a menina de 7 anos com asma, chamava-se na vida adulta Rachel Weisz e vivia em Paris, onde era médica pediatra. E quando os pesquisadores chegaram até ela, disse que aquilo de que se lembrava com mais clareza daquela noite não era o compartimento nem o trem, mas a mão da menina de 9 anos que lhe cobrira a boca com a aniagem, e que nunca soubera o nome dessa menina porque, nos dias que passaram juntas em Lyon, ninguém usava nomes verdadeiros e porque, depois da travessia, foram separadas para famílias diferentes, e porque, na confusão do fim da guerra e do pós-guerra, perdera completamente o rastro dela, e que o que a levara a se tornar médica, e especificamente pediatra, fora essa lembrança de que uma pessoa pode fazer por outra a diferença entre o medo e a calma, com o menor gesto possível, que naquele caso havia sido a pressão exata de uma mão através de um pano na escuridão de um compartimento de carvão. Henri Beaumont morreu em 1981, em Lyon, aos 83 anos, em seu apartamento no bairro de Guillotière, o mesmo bairro em que começara a trabalhar nas ferrovias 60 anos antes, e onde vivera toda a sua vida adulta, com exceção dos 2 anos na frente do Mossa, entre 1916 e 1918. E, no pequeno quarto de trabalho desse apartamento que sua família examinou depois de sua morte, ele guardava, numa caixa de metal que originalmente havia sido uma caixa de peças sobressalentes para válvulas de locomotiva e que usara durante décadas para guardar seus papéis pessoais, um caderno de couro marrom onde anotara, com sua caligrafia de maquinista apertada e regular, as 19 viagens do sistema com as datas, o número de crianças em cada viagem e o número de inspeções em cada trajeto. E no fim do caderno, na última página, uma coluna de números sem nenhuma explicação adicional, somando 127. E seu filho, ao vê-los, entendeu imediatamente o que eram, que era o total, a soma de todas as viagens, o único registro que Henri guardara do que fizera com os compartimentos de carvão de sua composição nos 8 meses em que transformara o espaço onde guardava carvão no espaço onde guardava vidas. Não havia nenhuma anotação sobre os 43 controles pelos quais passara com crianças a bordo, nem sobre os 7 da noite de 14 de novembro, nem sobre o frio, nem sobre os cães, nem sobre os soldados com lanternas olhando para a frente de carvão, enquanto, atrás do carvão, 14 crianças escutavam os passos. E seu filho, que era engenheiro ferroviário como o pai e como o avô, do pai e que conhecia os compartimentos das composições da SNCF tão bem quanto Henri os conhecera, disse a um dos pesquisadores do memorial que vieram falar com ele depois da morte de seu pai que o que mais o surpreendia no caderno não era o que ele dizia, mas o que não dizia, que era todo o resto, e que essa ausência era a melhor descrição que já tinha visto do tipo de pessoa que seu pai era. O tipo de pessoa para quem fazer o que precisa ser feito com o que se tem disponível não requer explicação, porque já está explicado por aquilo que é, e aquilo que está explicado por aquilo que é não precisa ser dito. 127 nomes que o carvão não conseguiu apagar.